Então, só para nós lembrarmos aí, vamos continuar, a exposição da parábola do semeador. Semana passada, eu falei basicamente do verso 1 ao verso 3. Se você se lembra ali, basicamente o que eu falei foi o seguinte: o verso 1 diz que Jesus ele estava caminhando, de cidade em cidade, de povoado em povoado. Diz o texto que ele estava com uma missão, com um propósito. E esse propósito não era fazer uma fofoca, esse propósito não era perder tempo, e esse propósito não era apenas comer. Diz que ele estava pregando o evangelho do reino dos céus. Que ele estava levando a palavra de Deus, pregando o evangelho que traz salvação e transformação. E também Lucas diz que Jesus ele não estava sozinho nesta missão. Ele diz que os 12 estavam com ele, os discípulos estavam o acompanhando nesta missão, nesta jornada missionária. E o Lucas ainda vai dizer que não apenas os discípulos, mas que haviam mulheres envolvidas na obra de Deus. Que haviam muitas mulheres que também estavam indo de cidade em cidade, de povoado em povoado, ajudando nesta obra missionária. E não apenas com as suas orações, e eu creio fielmente que, obviamente, elas oravam, mas também serviam a Cristo com os seus bens. Ou seja, essas mulheres mantinham o ministério de Cristo. Era exatamente isso que Lucas está dizendo. Não apenas com orações, mas com os seus bens. Ou seja, elas auxiliavam para que o evangelho pudesse ser pregado e levado a várias e várias cidades. E aí, neste contexto, Jesus conta então esta parábola do semeador, que é o que eu vou tentar aqui com a graça do Senhor ministrar nessa noite aqui para você. Então vamos ler aí verso 4. E esta parábola também é relatada em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 4, do verso 1 ao verso 20, você vai achar esta mesma história. Você percebe que ali há alguns acréscimos, Mateus tem o seu estilo de escrita e ele coloca uma informação. Marcos também tem alguma informação. Isso só vai agregando e vai ampliando aí para nós compreendermos esta passagem. Verso 4. Certa vez aglomerou-se uma grande multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando, deu fruto a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só antes de seguirmos aqui. Então você nota que nós temos aqui 4 tipos de solos. Aquela semente que caiu à beira do caminho, você tem aquela que caiu sobre as pedras, você tem a outra que caiu em meio aos espinhos e a que caiu em uma terra boa. E Jesus está falando por parábolas, ele está transmitindo uma verdade de uma maneira que as pessoas, os sábios, os conhecedores daqueles dias, eles não conseguiam compreender. Por isso ele diz, quem que tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 9. Então os seus discípulos lhe perguntaram: o que significava essa parábola? E ele respondeu: a vós, ou seja, os meus filhos, os meus discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E foi exatamente isso que aconteceu com os judeus, com os líderes religiosos, com os políticos. Ouvindo os ensinos de Jesus, eles não compreendiam. E aí Jesus começa a explicar agora do verso 11 em diante a parábola. E este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, ponto final. Ou seja, a palavra de Deus, o evangelho que está sendo levado, a palavra de Deus que deve ser pregada. Você vai notar que Jesus ele não diz quem é o semeador. E é claro que o semeador somos todos nós. Todo aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro dele, ele tem o dever de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, em tempo e em fora de tempo. Nós devemos aprender que esta é uma das nossas missões. Pois afinal de contas, Cristo operou uma obra maravilhosa em nossas vidas. Ele nos livrou da condenação eterna. E pense bem,
quando você, seja um trabalho novo, a sua carreira, ou algo que você gosta, você não se cansa de falar. Qualquer lugar que você chega, você dá um jeito de entrar naquele assunto e explanar aquilo que você tanto ama. Ou seja, aquilo está borbulhando dentro de você. O Evangelho deveria simbolizar isso para nós, pois afinal de contas, Cristo nos livrou da condenação eterna, nos deu sentido, significado e propósito às nossas vidas. Por que então não abrirmos os nossos lábios e levarmos esta mensagem a pessoas que nós amamos? Pois afinal de contas, não há nada mais importante do que a eternidade. Aonde aquela pessoa irá passar a eternidade. Porque Cristo ele foi categórico ao dizer, se o corpo desse condenado à sepultura, ele está condenado a uma eternidade de sofrimento. Se o corpo desse justificado à sepultura, ele está justificado por toda a eternidade. Então esta mensagem que eu e você deveria sempre estar nos nossos lábios. E lembrando que cada um de nós, Deus nos fez, cada um do seu jeito. Cada um de nós aqui. Quando você olha para um corpo físico, corpo natural, o nosso corpo é constituído por vários membros. Aí você tem lá o seu pé, eu sempre gosto de citar o dedinho, né? O dedinho, até a unha dele é pequenininha, né? Aí você fica pensando, mas caramba, até para cortar a unha desse dedinho é difícil. Mas ele faz parte do nosso corpo. Sem dúvida alguma, faz parte do nosso corpo. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Deus nos fez assim, cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E juntos formamos o corpo de Cristo. Então pode ser que alguns sejam mais agitados, outros sejam mais tranquilos, que alguns sejam mais expressivos, outros mais retraídos, mas todos nós, todo aquele que nasceu de novo é filho de Deus, e ele tem que pregar o Evangelho. Verso 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Agora ele começa a explicar a parábola. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração honesto e bom, conservam-no e dão fruto com perseverança. Amém. Então, primeiro ponto, eu quero falar 2 pontos, 2 princípios aqui. E dentro do segundo princípio, trabalhar um pouco sobre esses 4 solos, que simbolizam o meu coração e o seu coração. Como que nós recebemos a palavra de Deus. Então, o primeiro princípio é que Jesus falava por parábolas, como ele diz aí no verso 10. Ele respondeu, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Ou seja, Jesus conta uma história para transmitir um princípio espiritual, para trazer ali um ensinamento acerca da sua palavra. Então nós vemos aqui o que está diante de nós é que o conhecimento de Deus, ele é ocultado aos homens maus. Como Lucas está dizendo, falo por parábolas para que vendo não vejam. Mateus capítulo 13, tratando do mesmo assunto, do verso 13 ao verso 15, a mesma história tem um acréscimo. Ele diz, falo por parábolas porque o coração deles é maligno. Ou seja, eles não querem ouvir a minha palavra. Por isso estou dizendo agora por meio de parábolas, para que eles vejam, eles vendo, eles não vejam, e ouvindo, eles não compreendam, eles não entendam nada. Ou seja, o que Jesus estava dizendo era o seguinte, já que os judeus se recusaram a ouvir, quando eu preguei de uma maneira tão clara, agora eles estão condenados a ouvir por parábolas. Ou seja, já vieram homens, já vieram profetas antes de mim, pregaram a palavra, anunciaram a palavra e eles rejeitaram. Eu estou vindo e pregando a mensagem genuína, o verdadeiro evangelho, e eles não quiseram ouvir. Agora eles estão fadados, estão condenados a ouvir por parábolas. Por quê? Ora, os homens, eles não querem ouvir a verdade. Não é que os homens estejam com seus olhos furados. Eles não querem ouvir a verdade. Eles mesmos se cegaram.
Como diz em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo vai dizer, que chegará um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina, que vai ter comichão nos seus ouvidos. E não apenas isso, que eles mesmos levantarão para si falsos mestres, falsos líderes. E é o que nós temos hoje a rodo, né? Com muitos, muitos e muitos. Só tem o pastor pilantra porque o povo também é falso. Só tem um cara lá que fala de dinheiro porque tem um avarento do outro lado. Só tem um cara dizendo, olha, dá 100 que você vai receber 1.000, porque do outro lado tem aquele que ama o dinheiro. Que ele acredita, se eu der 100 eu vou receber 1.000, mas ele não é um inocente, ele não é um coitadinho. Só existem os falsos mestres, as pessoas adoram falar dos pastores pilantras. Mas não podemos esquecer também dessas pessoas que estão ali, que elas mesmas ergueram esses homens. Atos capítulo 7, todo o capítulo 7, na verdade, vai contar a história de Estevão. Um homem, um servo de Deus, fiel a Deus, que foi morto, que foi apedrejado, porque ele falou a verdade, ele pregou a palavra de Deus. E os homens ficaram furiosos, rilhavam-lhes os dentes, porque ele anunciava a verdade. Eles não queriam ouvir a Estevão. Eles não queriam conhecer a verdade. E por isso o mataram. Se você se lembra também na parábola da vinha, Jesus nos mostra isso. Que uma vinha foi arrendada, e aí então, depois de um certo tempo, o dono desta vinha envia os seus servos, ou seja, os seus trabalhadores, para colher frutos daquela vinha. E aí diz então que aqueles homens que arrendaram a vinha, olharam para aqueles empregados e disseram o seguinte, não, vamos matar esses homens, nós iremos ficar com os frutos desta vinha. Não, nós não vamos entregar a eles. E então eles mataram. Então o dono da vinha, Jesus continua a parábola, dizendo que ele enviou o seu próprio filho, pois afinal de contas ele é o herdeiro legítimo, e ele vai colher os frutos daquela vinha. Diz então que aqueles homens que arrendaram a vinha mataram o filho, o herdeiro. Essa é a história da salvação, da redenção. E foi exatamente isso que aconteceu. Vieram os profetas, anunciando a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Eles não ouviram. Os servos de Deus fiéis, eles não ouviram. Vem Cristo. E o que eles fizeram? O penduraram no madeiro. Cuspiram, o açoitaram. Eles quiseram matar a Cristo Jesus e mataram. O penduraram no madeiro. Da mesma maneira que Pilatos também, ele não queria ouvir a verdade. Ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Antes que Jesus respondesse a ele o que era a verdade, ele simplesmente virou as costas e não quis ouvir. E qual é a consequência disso? Das pessoas não quererem ouvir a verdade. Elas são entregues às suas paixões. É o que nós vemos por meio das Sagradas Escrituras. Por isso Deus os entregou às trevas, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, verso 18. Paulo inicia pregando o evangelho e ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E esse detém a verdade aqui, deter, no original, significa sufocar. Ou seja, não é que eles não conhecem a verdade, eles sufocam a verdade porque eles amam a injustiça. Então não é que eles mesmos, eles sufocam, eles não querem a verdade, eles querem aniquilar a verdade a qualquer custo. Só que isso tem um resultado. Qual é a consequência das pessoas não ouvirem a verdade ou não quererem ouvir a verdade? Ainda no capítulo 1, no verso 28, o apóstolo Paulo diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. A carta de Paulo aos Romanos, assim como toda a Bíblia, é um livro muito atual. Se você prestou atenção nesse texto que nós acabamos de ler, é exatamente isso que acontece hoje. Veja os absurdos que os homens fazem. Num país como o nosso, que você vê aí a esquerda se alastrando a cada dia, o absurdo. Um animal hoje tem mais valor do que um ser humano. Esse é o mundo que nós chegamos. E com isso, em hipótese alguma, estou dizendo que nós não devemos tratar e cuidar bem dos animais. Mas defendem os animais com unhas e dentes e podemos matar os bebês no ventre. Veja a inversão que nós vivemos, fora as atrocidades, os inúmeros pecados que eles cometem. E havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, quando nós olhamos hoje para a sociedade, nós vemos os absurdos, você pensa, esse povo está louco. Esse povo só pode estar louco. Porque ninguém em sã consciência teria coragem ou ousadia de defender uma tese dessa, uma ideologia dessa, ou cometer tal atrocidade. Mas isso é justamente a consequência do pecado. Porque eles simplesmente desprezaram o conhecimento de Deus, então Deus os entregou. Agora vocês vão levar a vidinha que vocês querem. E vocês vão cometer inúmeras atrocidades. Uma delas, a pessoa acreditar que nós viemos do macaco. Né? Ou o evolucionismo. Pense bem, se você vai visitar uma obra, né? Ou um condomínio que vai ser vendido aí, normalmente tem uma maquete, uma estrutura ali para mostrar como é que vai ser. Né? Tem todo um projeto pronto para que você entenda como é que vai ser aquele condomínio ou aquela obra. Você olha para esta maquete, para aquele projeto. Você não diz, isso aqui veio do nada. Ninguém teria uma coragem de dizer isso. Ninguém em sã consciência vai dizer, isso aqui veio do caos. Ou isso aqui veio de uma explosão. Ninguém é louco em dizer isso. Automaticamente você pensa, uma mente brilhante criou isso aqui. Uma mente, alguém que pensa, criou isso com uma riqueza de detalhes impressionante. Mas quando se trata do universo, da criação, as pessoas dizem, não, viemos de uma explosão. Nós evoluímos. Olha, o nosso parente é a tia Chita. Aí nós somos loucos em dizer que uma mente brilhante nos criou, que uma mente brilhante nos formou, mas nós somos loucos. O cara crê no Bispo Macedo. Aí você pensa, como que pode chegar nesse absurdo? Como que um cara que era um concursado e agora o cara que ganhava um salário ali mínimo, pequeno, para os seus dias, o cara simplesmente se torna o dono de uma emissora. 90 e poucos por cento é dele e 2% é da mulher, se não me falha a memória. Como? Se você buscou um pouquinho de informação, você sabe que é algo extremamente complexo, principalmente num país como o nosso. Se você não consegue ter uma rádio que é uma polêmica violenta para você conseguir ter, imagine uma emissora de TV. Mas as pessoas acham super normal, como que um cara concursado tem a capacidade de comprar uma emissora de televisão. Está entre os homens mais ricos do nosso país e as pessoas simplesmente acham normal. Não conseguem enxergar que é um falso profeta. Não conseguem enxergar um cara que defende o aborto. O cara é abortista. Escancarado. Fora as outras inúmeras heresias que ele ensina. Mas as pessoas acham que é normal. Você vê outros absurdos, como por exemplo o horóscopo, né? O camarada ouve a rádio, né? Fazia muito tempo que eu não ouvia a rádio. Aí eu tenho vindo com a minha esposa para fazer fisioterapia. Às vezes eu coloco na rádio. Aí esses dias estava lá, horóscopo. Aí todo aquele suspense, né? Aí tem a roupa que você tem, a cor da roupa, tem o que você tem que planejar. Falei, rapaz, como que o povo acredita num negócio desse? O cara às vezes está lá no arzinho condicionado pensando, o que eu vou escrever que vai fazer esse povo pirar a cabeça? E as pessoas acreditam. A pessoa pergunta para você, você tem lá meio esquentado. Aí a pessoa diz, você é de... Que signo que você é mesmo? Tipo assim, né? Não, você é assim por conta do seu signo. Isso não é só burrice, isso é pecado. É o juízo de Deus. E as pessoas cometendo atrocidades, como diz o autor de Hebreus, Paulo diz. E havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então não é só burrice, é pecado. É juízo de Deus. Mas a Escritura diz que Jesus ele se revelou aos pequeninos. Como o Mateus vai revelar, né, vai nos dizer no capítulo 11, no verso 25, ele diz, ocultaste aos sábios e instruídos, e revelastes aos pequeninos. Ou seja, o Senhor se ocultou aos sábios e instruídos, aos poderosos, mas o Senhor se revelou aos pequeninos. Isso nós percebemos de maneira muito clara. Lucas, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, no verso 1. Ele vai dar uma riqueza de detalhes, quem estava no governo, quem estava no poder. Ele vai falar também dos líderes religiosos daquele dia, e ele nos dá uma informação muito importante, para você ver como que Deus se revelou aos seus pequeninos.
No verso 1 do capítulo 3, Lucas diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites. E aí ele começa citando, e aí ele diz, e sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Note que Lucas ele citou os homens poderosos, os políticos daqueles dias, e ele agora cita também sumos sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos daquele dia, Anás e Caifás. E ele conclui o verso 1 dizendo, e veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aonde? No deserto. Ou seja, ele não se revelou aos políticos poderosos, aos líderes religiosos, ao sumo sacerdote, mas Deus se revelou a João. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, aonde? Em meio aos holofotes? Não, no deserto. Em Jerusalém estavam os poderosos, no deserto estava a verdade. No trono estava César, no estábulo estava a verdade, estava Cristo. E é exatamente isso que acontece hoje. Para este mundo caído, nós e a escória somos a mesma coisa. Essa é a grande realidade. Não espere o aplauso deste mundo. Para este mundo, nós somos um bando de idiota. Nós somos um bando de tolo, que acreditamos num livro preto. Mas o que a Bíblia diz é que conosco está o conhecimento, a salvação e a imortalidade. Mesmo que o mundo diga que nós somos um bando de tolo, Deus se revelou aos pequeninos. E conosco está o conhecimento, a salvação e a imortalidade. Segundo ponto é a parábola. E nós já aprendemos algo de cara aqui. Você percebe que Jesus ele é misericordioso. Porque convenhamos, tente visualizar a cena. O semeador saiu a semear. Ou seja, ele está jogando semente para tudo que é lado. Quem faz isso, irmão? Ninguém faz isso. Se você já plantou alguma coisa na sua vida, você sabe que não é assim que planta. Você vai lá, você ara a terra, você aduba, você vai lá fazer a covinha, né, e vai plantar de maneira específica. Mas Jesus está mostrando, a palavra vai a todos. Se você vai plantar, você escolhe o terreno e planta especificamente ali, para não perder nenhuma semente. Para não perder nada. O que Jesus está mostrando é que ele dá chance a todos. E faz o convite a todos, para que eles se arrependam dos seus pecados. Ou seja, ele é misericordioso. Como que nós sabemos disso? Ora, fácil. Jesus, ele jantou com um político corrupto. Ele jantou com um fariseu, como nós estudamos aqui, com o Simão. Ele está na casa de Simão. Ele ouve a prostituta. Ou seja, ele levou o evangelho a todas as pessoas. Não havia acepção de pessoas. Não havia porque era um político, ou porque era uma prostituta, ou porque era um fariseu. Ou seja, ele lançou a sua palavra, ele pregou o evangelho a todos. Mas os homens são maus. E Jesus deixou de maneira muito clara aqui no verso 11, que a semente é o evangelho. Os solos são os nossos corações. É o meu coração e o seu coração. A semente é o evangelho. Então note que nós não estamos falando de um falso evangelho. Nós estamos falando da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. O que nós aprendemos aqui é que então, mesmo uma boa semente, ela pode não frutificar. Ou seja, depende do seu coração. Depende do meu coração. Mesmo uma boa semente, ela pode não frutificar. Então o texto não está tratando de gente que rejeita de forma deliberada a palavra de Deus. Gente que diz, eu não acredito em Deus. Eu sou um ateu. Não, o texto não está tratando disso. O texto não está tratando daquela pessoa que zomba da nossa fé. Não. É gente que recebe até com alegria, mas que não permanece. A semente entre pedras e espinhos chegou até crescer um pouco, mas logo morreu. Como diz aqui o autor. Então nós vamos analisar aqui essas 4 solos. Primeiro, no verso 12. Aquela que caiu à beira do caminho. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Ou seja, ela foi pisada e as aves a comeram. Ou seja, ouviram, mas o diabo arrebata a palavra do coração delas. Aqui provavelmente está falando de um solo compactado pelos pés humanos.
seja, era impossível que a semente penetrasse na terra. Era impossível. E note também que Jesus ele não está culpando o diabo. Não, ele não culpa o diabo por arrebatar a palavra do coração das pessoas. Não. O que Jesus está mostrando, está nos trazendo aqui, é aquelas pessoas que tratam a palavra de Deus de modo displicente. Ou seja, que elas mesmas cooperam para que o diabo leve embora a palavra. Nós estamos falando daquelas pessoas que não se aprofundam, que não criam raízes. Aquelas pessoas que vivem a fé cristã de maneira superficial. E é claro que isso tem um preço. No dia da dificuldade, no dia das angústias, é claro que essas pessoas irão ruir, pois elas não têm nenhuma estrutura, elas não têm nenhuma base sólida. É aquela pessoa que ela até vem ao culto, mas é bem superficial, não se aprofunda em nada. Ela até ouve mensagens e pregações aqui no culto, mas ela não está ali buscando esse conhecimento, não está criando as suas raízes ou engrossando as suas raízes. Aí qualquer primeiro embate, qualquer primeiro debate, ele já sucumbe. Ele ouve, né, eu não estou falando daquelas pessoas que frequentam lugares onde só se prega heresia. Estou falando de pessoas que frequentam um lugar bíblico, onde há um compromisso com a Escritura, que vai ter diversos ensinos, seja sobre criacionismo, versus evolucionismo, e muitos outros assuntos. Aí essa pessoa, que ela é imatura, que ela não se aprofundou em seu conhecimento, na maioria das vezes isso acontece com jovens. Daí ele chega na faculdade, o professor, ele já dá um embate com a fé dele, já conta uma história, e aí ele acha que aquilo ali é a verdade, né? E aí ele abandona a sua fé, porque o professor disse. Como ele não tem nenhum conhecimento sólido acerca da sua fé, o que um professor disse com convicção para ele, é óbvio que vai abalar a estrutura. Um camarada, ele ouve sobre o culto, o que é um culto bíblico. Como eu sempre digo aqui, oração, adoração, exposição da palavra de Deus, batismo e ceia ocasionalmente. Este é o culto instituído por Deus em sua palavra. Passou disso, é coisas que os homens tentam inventar. O culto bíblico só tem esses são os elementos de culto. Oração, adoração, exposição da palavra de Deus, batismo e ceia ocasionalmente. Aí o cara está aqui, ele ouviu sobre o culto. O que é um culto bíblico? Um culto à luz das Escrituras. Mas ele nem prestou atenção direito. Aí chega o colega dele de trabalho, ou o parente, seja qualquer um ali. Aí fala para ele, vamos lá na minha igreja. Vamos lá que hoje vai ter um pastor Tiririca. Ou não, vai ter um pastor, um animador de auditório. Porque o cara, você parece que está no stand-up, tanto piada que ele conta. Menos palavra de Deus. Aí o cara, ele pira. Quando ele chega lá, ele ouve o contador de história. Forrest Gump, da fé. Por quê? Por que ele pira? Ele fica alegre? Porque ele não aprofunda o seu conhecimento. Por isso que muitas pessoas elas não conseguem identificar uma seita. Elas não conseguem identificar os inúmeros hereges, como por exemplo temos aqui na nossa cidade. Por que elas não conseguem identificar os hereges? Porque o conhecimento deles é tão profundo como um pires, ou seja, extremamente superficial. Por isso que o cara não consegue olhar para um falso profeta, não consegue olhar para o pastor ali da esquina e ver que ele é um herege. E simplesmente porque ele fala em nome de Deus, está falando da parte de Deus. Isso é uma tolice. Mas como os crentes, em sua maioria, eles não possuem conhecimento, é o que dá nisso. Nós estamos falando de gente imatura. Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, verso 14, o seguinte: meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aquela pessoa que não se aprofundou. É imatura. Qualquer vento de doutrina, qualquer falatóriozinho já o desvia. Acredita em tudo. As pessoas sempre me perguntam, você acredita em profecia? Acredito. Na profecia que segue o parâmetro bíblico. Essas profetadas que nós vemos hoje aí, para mim, é tudo balela. Eis que te digo, você que está com os filhos nas drogas, você que está precisando de uma porta de emprego. Isso aqui, meu irmão, até o óbvio, sabe o que é interessante? Que até o óbvio eles erram. Até o óbvio eles conseguem errar. Mas as pessoas acham que esses homens e essas mulheres estão falando da parte de Deus. Via de regra, a profecia bíblica, ela tinha um caráter nacional, era direcionada à nação, a todos. E não apenas isso, a profecia bíblica, ela é rica em detalhes, muito detalhes. Mas hoje nós temos aí a profecia fast food, né?
Aí o cara chega, a pessoa chega lá no culto, meio desanimada, meio chorando, é claro que o profeta vai ter alguma coisa para falar, sem dúvida alguma. Né? E se você chega com um carrão, vai ter bênção para você, sem dúvida alguma. Não quer te perder. Essa é uma das balelas que nós ouvimos. Ah, você que está com os filhos nas drogas. Quem não tem hoje um problema na família? Ah, quem que não está precisando de uma porta de emprego? Há muitas pessoas. Aí chega o primeiro Zé Mané ali, e aí o cara, como o conhecimento dele é extremamente superficial, o cara fala meia dúzia de palavras para ele, e ele fica totalmente desestruturado, e ele diz, o Zé falou a minha vida. Aí você pergunta, mas o que o Zé falou para você? Ah, não, ele falou isso. Três palavrinhas. Mas ele diz, ele revelou minha vida. É a irmã Kodak, né? Revelou minha vida. Isso destrói muitas pessoas. Arruína muitas pessoas. Mas por quê? Porque o conhecimento é superficial. Porque o conhecimento é superficial, é gente imatura. Como certa vez um pastor falou, né? A irmã falou assim, olha, posso te entregar uma palavra? Posso te revelar alguma coisa? Ela foi falar, né? Ah, os anjos do Senhor estão ao seu redor. Aí o pastor virou e falou para ela assim, então conta outra, porque essa eu já li. Quero uma nova. Conta uma nova, porque essa eu já li. Se vai entregar uma profecia, fala uma nova. Meu irmão, isso acontece com um pastor. Você acha que não? Ele sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o evangelho que transforma, é o evangelho que liberta. É a palavra de Deus que traz transformação. Mas ele está tão preocupado em encher o prédio da igreja, ele está tão preocupado muitas vezes em ser um sucesso aos olhos daquela cidade, que aí ele ouve um pastor Zé Mané lá dizendo que ele está vendendo um modelo de crescimento de igreja. Que ele tem a estratégia correta para que a igreja cresça. Ou seja, não é mais o evangelho, não é mais a palavra de Deus, não é o Espírito Santo operando, quebrantando corações, mas é uma estratégia marqueteira que tem a solução para a igreja de Cristo Jesus. Mas aquele pastor, ele está tão alucinado, ele quer ver a sua igreja crescendo, ele quer ser um status naquela cidade, ele quer ter status naquela cidade. Aí o que ele faz? Ele vê o pastor oferecendo e vendendo modelo de crescimento de igreja, ele abraça. Ele abraça a causa. Ou seja, um conhecimento extremamente superficial. Essa semente, ela está na superfície. Como não se aprofundou, não fez raiz. Ou seja, não possui uma estrutura que fortalecerá contra os ataques. Ou seja, ela é facilmente retirada do seu lugar. Por isso muitos sucumbem. Segundo solo, verso 13. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo. E desviam-se na hora da provação. Ou seja, caiu sobre as pedras. Não que a semente caiu de forma literal sobre a pedra. Nós estamos falando aqui de solos rochosos, né? Ou seja, em solos rochosos, o processo de germinação, ele só tem uma direção. Não tem como crescer, afundar. É só para cima. Não cria raízes. É só para cima. E Jesus está dizendo, eles recebem com alegria, não têm raízes, creem por um tempo, mas na hora da provação, desistem. Na hora das dificuldades, na hora das tribulações, das angústias e aflições, eles desistem. No primeiro caso, a semente ela não se enraizou dessa forma, e facilmente ela foi levada pelas aves. Agora aqui, está dizendo que não tem raízes, e por isso é facilmente tombada pelo vento. Nós conseguimos perceber isso na vida de Jó. Jó e a sua mulher. Se você se lembra, inicia-se o livro de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, o mais rico do Oriente. E Jó se preocupava inclusive com a vida de seus filhos, ele oferecia sacrifício em prol de seus filhos. Mas aí vem as dificuldades, vem as aflições, tudo aquilo que Jó enfrentou, nós sabemos o que aconteceu. Chega um determinado momento, Jó é uma boa terra, a sua esposa, pelo menos naquele exato momento, não era uma boa terra, era como se fosse esse solo de pedras. Porque naquele momento das dificuldades, ela olha para o seu marido e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, enquanto estava tudo bem, a bênção de Deus estava sobre eles, estavam prosperando, família bonita, tudo dando certo, louvado seja Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. De repente o cenário vira, a vida parece que agora está de pernas para o ar. A primeira coisa que ela diz é, amaldiçoa o teu Deus e morre. É pior do que o ateu. Porque o ateu não está nem aí para Deus, não existe Deus. Mas ela crê em Deus, mas o desafia. Como assim não vai fazer na minha vida? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Talvez você está aqui e foi criado na igreja. Ouve a palavra de Deus,
crê na palavra de Deus, mas não engrossa as suas raízes. Você, minha irmã, por exemplo, você talvez foi criado na igreja, ouve a palavra, crê na palavra, mas lá na sua casa você não engrossa as suas raízes. Ao invés de tirar um tempo para ler a Escritura, se prostrar diante do Senhor e orar, se alimentar espiritualmente, o seu tempo talvez seja voltado apenas para o celular, para as redes sociais, ou talvez para séries imbecis, aonde tempo está indo. Ou seja, você literalmente está perdendo a sua vida, ou gastando o seu tempo com amizades ruins, que você deveria podar, cortar, porque é assim que a Escritura nos ensina. E é claro, se você não engrossa suas raízes, aí vem as provações, o que você vai esperar? É claro que vai sucumbir. Aí vem uma menininha bonitinha, é claro que vai te dobrar ao meio, porque não engrossou as raízes. Ou seja, não se alimentou. Da mesma maneira o homem, ele ouvindo a palavra de Deus, talvez foi criado na igreja, ouve a palavra do Senhor, crê na palavra do Senhor, mas em casa ele não aprofunda as raízes, não engrossa as raízes. O negócio dele é só Corinthians, é só ver jogo. O negócio dele, nada de ler Escritura, nada de se aprofundar no conhecimento do Senhor. Não, vamos ver vídeo. É Facebook, é WhatsApp, vamos ver vídeo o dia inteiro. Só que aí vem o vale do desemprego, vem os vales das doenças, das angústias, das aflições. O que você acha que vai acontecer? Ele ouviu na igreja, ele ouviu as mensagens, o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é tudo que nós possuímos, sem Ele nós nada podemos. Mas, tudo isso, para ele, foi simplesmente de maneira superficial. É isso que Jesus está mostrando. Quantos de nós? Talvez você está aqui, e você disse no louvor, o Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo, Ele é a minha proteção. Talvez você orou, e disse exatamente isso, sem Deus eu nada sou. Mas nós vamos checar se isso de fato é uma realidade no dia da dificuldade, no dia das adversidades, aonde você terá que colocar em prática de fato a sua fé. Pois dizer isso nos dias bons, dizer isso aqui num culto é muito fácil. Deus é tudo o que eu possuo. Sem Ele eu nada sou. E aí, quando você perde tudo? Ele continua sendo o seu tudo? Você continua dizendo, sem Ele eu nada sou? Aonde você está extremamente limitado, você continua dizendo, sem Ele eu nada sou? Ou você dizia apenas da boca para fora, ou o seu conhecimento era apenas superficial? Então, meu tema aqui não é o que o falso evangelho produz. É que mesmo diante do verdadeiro evangelho, pessoas fracassam. Por conta do quê? Não criaram raízes. Não criaram raízes, não engrossaram suas raízes. Terceiro, solo, verso 14. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e seguindo o seu caminho são sufocados. Note que agora ele nos dá aqui 3 pontos aqui. São sufocados pelas preocupações ou cuidados, né, em algumas versões vai trazer como cuidados, riquezas e prazeres desta vida. Então ele nos dá 3 pontos aqui. Preocupações, riquezas e prazeres desta vida. E ele diz, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Às vezes, né, e aqui vamos falar desse terceiro, entre os espinhos, né? Ou seja, eles ouviram, mas os cuidados, as riquezas e os deleites sufocam a semente. Então, primeiro, são justamente os cuidados, as preocupações. Às vezes, as preocupações são legítimas, como, por exemplo, o emprego. Qual carreira eu vou seguir? Ou será se eu trabalho naquela empresa ou não? Ou eu quero casar, será se com quem eu vou casar? O que eu tenho que fazer? Como é que vai ser? Ou a família, há uma preocupação, são coisas legítimas. Preocupado, por exemplo, com o futuro da família. Isso não é um motivo nobre? O cara está preocupado se a família vai ter o que comer, se o filho vai ter um bom futuro ou não. É um motivo nobre. Só que aí muitos acabam se afogando. E essas preocupações, elas tomam uma proporção gigantesca, que a pessoa vive ansiosa, vive angustiada, vive aflita. Ela não consegue olhar para o Senhor. Ela não consegue esperar no Senhor, confiar no Senhor.
Aí ficam ansiosos, angustiados, aflitos. Agora o cara está tão preocupado com o futuro da família que ele tem que trabalhar das 6 da manhã às 8 da noite. Ou seja, ele não pode mais cultuar a Deus. Ele não pode mais servir a Deus. Ele não pode bendizer ao Deus Todo-Poderoso. Como que Deus vai te abençoar de uma maneira que você não pode mais cultuá-lo? É sério? Que Deus vai nos abençoar assim, desse ponto? Ele nos abençoa de uma determinada maneira que agora nós estamos impedidos de servi-lo, de cultuá-lo, de adorar aquele que nos deu a vida, que nos deu sabedoria, para adquirirmos riqueza, como diz Deuteronômio. É sério mesmo? Ou nós que temos que aprender a confiar e a esperar no Senhor em todo o tempo? Essas preocupações são legítimas. São preocupações que nós podemos enfrentar. E ele está dizendo, isso muitas vezes pode tirar o seu foco. Isso muitas vezes pode te desviar. Mas pastor, o que fazer então quando eu for tentado a se preocupar, a me preocupar? Você tem que se lembrar, primeiro, que o Senhor cuida de você. A gente não pode esquecer disso. Jesus diz isso de maneira muito clara. Olhem para as aves do céu. Olhem para elas. E ele diz, eu cuido de cada uma delas. O que ele está dizendo é, se eu cuido dessas aves, você acha mesmo que a sua vida passa desapercebida dos meus olhos? Você acha mesmo que eu não cuido de você nos mínimos detalhes? Então, quando você for tentado a se preocupar, lembre-se disso. Lembre-se, o Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor cuida da sua igreja. E o único remédio para a ansiedade é a fé. Essa confiança em Deus. Essa dependência do Senhor. Crer que Ele continua abrindo portas. Crer que Ele continua provendo tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus. Ele não garantiu para nós um Camaro ou uma Ferrari. Mas o que nós vemos nas Escrituras é que Ele garantiu a todos os seus filhos tudo que eu e você precisarmos para cumprirmos o propósito de Deus, Ele vai nos dar. Isso é fato. Tudo que nós precisarmos para cumprirmos o propósito de Deus, Ele vai suprir. Então se preocupe em fazer a vontade de Deus. Se preocupe em estar prostrado diante do Senhor. E creia que Ele continua agindo e operando na vida dos seus filhos. Quando você for tentado a se preocupar, lembre-se também, a vida não se resume em coisas. A vida se resume em fé e também no amor. Só que nós vivemos em dias onde há uma inversão de valores total. Que as pessoas dão mais valor a coisas do que ao ser humano. A vida não se resume em coisas, mas em fé e no amor. A nossa preocupação hoje, na maioria das vezes, está associado com coisas, com status. Aquilo que pode nos trazer status. E por isso que muitos vivem angustiados, vivem aflitos. A vida não é o sofá caro. Você pode ter um bom sofá. Nada contra você ter um bom sofá. Só que tem pessoas que acham que a vida se resume a isso. Ter um bom sofá. Um sofá caríssimo. Uma casa que vale milhões. Um carro que vale não sei quantos mil. Não, a vida não é só isso. A vida não é um sofá caro. Mas é ter alguém para fazer companhia. É ter alguém ao seu lado. Isso é o mais importante. A vida não se resume ao carro, mas sim, a vida é fazer o trajeto acompanhado de alguém. Alguém que te ama, alguém que está ao seu lado. Essa é a verdadeira vida. Pelo menos um cristão deveria viver assim. Um crente, ele sonha com família. Ele não sonha com casa em primeiro lugar. Sei que o ditado é, né, quem casa quer casa, não é? Mas um cristão, ele sonha em primeiro lugar com uma família. Filhos tementes a Deus. Filhos que se submetam a Deus, que conheçam a Deus. Esse é o desejo de um cristão genuíno. Ele trabalha para que os seus filhos sejam uma bênção. Para que, aos olhos de seus filhos, para que eles tenham temor a Deus, que eles conheçam a Deus. Ele não sonha, em primeiro lugar, que o filho seja um empresário de sucesso, ou que o filho seja uma pessoa de destaque nesta sociedade. O primeiro desejo dele é que o filho conheça o Senhor. Que o filho seja temente a Deus. Porque você pode ter certeza, se você, como um pai, ensinar o seu filho, e se ele for um servo de Deus, fiel a Deus. Estou falando de pessoas fiéis a Deus. Não estou falando da maioria, dos falsos. Não. Falando daquele que é temente a Deus. Daquele que é conduzido pelo Senhor. Se ele realmente conhece o Senhor, ele vai ser um bom pai. Ele vai ser um bom marido. Ele vai ser um bom filho. Ele vai ser um bom patrão ou um bom empregado. Porque quem o direciona, quem o conduz, ele é conduzido por Cristo.
Ele é conduzido pela Escritura. Então não adianta nada você criar o seu filho para que ele seja um bom empreendedor ou um bom empregado. Que ele ganhe milhões. Se ele está perdendo a alma. Você fracassou. Você fracassou. Só que nós, hoje, há essa inversão total. Não, meu filho tem que ser um sucesso. O cristão, ele sonha em ser fiel a Deus. Irmão. Esse é o nosso desejo. Ser fiel a Deus não é em ter status, não é em ser conhecido, não é em ser aplaudido por homens pecadores como nós. Veja a tolice que nós chegamos. As pessoas querem ser aplaudidas por homens pecadores como eles mesmos. Ao invés de ficar preocupado com o aplauso que podemos receber do céu, do Senhor, quando formos fiéis a Ele. Às vezes você pode ter medo de perder tudo. Mas o crente, ele sabe que podem tirar a nossa casa. Países comunistas é assim. Onde o socialismo acaba se tornando aí uma ditadura, vira o comunismo mesmo. Eles podem tirar a nossa casa, podem tirar o nosso emprego, mas eles não podem tirar o nosso amor uns pelos outros, eles não podem tirar a nossa fé em Cristo Jesus. Podemos morrer famintos debaixo da ponte, mas morreremos abraçados, morreremos juntos. Pois coisa horrível não é morrer, coisa horrível é ressuscitar no inferno. Isso é horrível. E essa é a verdade bíblica. Não venha com a ideia do ensino do catolicismo, que no final das contas vai dar tudo certo. Que no final das contas todo mundo vai ficar feliz. Não. Jesus disse de maneira muito clara. O corpo desce condenado à sepultura, está condenado. Desceu justificado à sepultura, está justificado. Uns para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Então, para nós cristãos, a morte não é o fim de tudo. Para nós, a morte é o passaporte para a verdadeira vida, porque Deus não te criou apenas para 70, 90 ou 100 anos. Deus nos criou para a eternidade. Então, a morte para nós é o passaporte para a verdadeira vida. Então, a morte para nós não é horrível. Horrível é ressuscitar no inferno. Essa é a verdade. Segundo, ele fala aqui do dinheiro, Primeiro ele fala das preocupações e agora ele fala das riquezas. O dinheiro pode se tornar um Deus. O dinheiro não pode ser um Deus e nem um demônio para nós. Ele está aqui para nos servir. Mas o dinheiro, a falta dele, você pode dizer, eu não posso ir ao culto. Quem vai pagar as minhas contas? Aí você pode ter um argumento para dizer que você não pode adorar a Deus porque não tem dinheiro. Mas a abundância dele também pode se tornar um problema. Quantos dizem, eu não tenho tempo para adorar a Deus, eu não tenho tempo para cultuar a Deus, pois afinal de contas eu tenho muitas coisas para administrar, tenho muitas coisas para fazer. Hernandes Dias Lopes contando um exemplo de um casal de sua igreja, que ele disse o seguinte, o casal chegou a um consenso e disse o seguinte, olha, antes de nos casarmos, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o nosso pé de meia. Pé de meia você sabe, Vamos estruturar tudo primeiro, depois a gente casa, tem filhos e por aí vai. Toparam, 10 anos, vamos trabalhar 10 anos aqui, arrebentar de trabalhar, e aí depois a gente casa e segue a vida certinho e vai dar tudo certo. E ele conta que o dinheiro veio. Realmente o dinheiro veio, mas o casamento se foi. Acabou o casamento. Há um ditado que diz, vão-se os anéis e ficam os dedos. O contrário tem acontecido na nossa sociedade. Estamos mutilados, mas com dinheiro. Quantas famílias totalmente mutiladas, mas tem dinheiro? Há prosperidade. É isso que Jesus está dizendo, nós temos que tomar muito cuidado. Terceiro, ele diz os prazeres desta vida, Os prazeres desta vida. Prazeres não pecaminosos em si mesmos. Como, por exemplo, nos dias de Noé, Casavam-se e davam em casamentos. Ou seja, viviam a vida normalmente. Na parábola da ceia nós vemos isso. Alguns disseram, eu não posso ir. Não posso ir porque eu casei. Eu não posso ir porque eu comprei uma propriedade. Eu não posso ir porque eu estou cheio de afazeres. Coisas lícitas, mas que o distanciaram do Senhor. Nós temos ali os prazeres da carne. Como Lucas vai dizer no capítulo 21, no verso 34, ele diz, acautelai-vos por vós mesmos,
para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Ou seja, fiquem atentos com as preocupações deste mundo, com os prazeres desta carne e também os prazeres da ambição. Marcos, no capítulo 4, verso 19, ele diz isso. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Meu irmão, o reino não é dos ambiciosos. Embora muitos líderes religiosos hoje ensinam isso, né? Eles estimulam o povo à cobiça. Você tem que desejar ser rico. Parece que eles não leem a Bíblia, né? Paulo diz, aquele que busca ficar rico, ele peca. Ou seja, ele cai em seus próprios desejos. Mas aí os pastores vêm e eles são superiores ao apóstolo Paulo, são superiores a Deus e dizem, você tem que desejar ser rico. Ou seja, você tem que colocar o dinheiro como propósito existencial. Morra de tanto trabalhar, mas que você seja um sucesso aos olhos deste mundo. Riqueza abençoada é aquela que não é buscada. Você trabalha de maneira dura, árdua, faz o seu trabalho com excelência, mas o seu projeto existencial não é isso. Eu só quero dinheiro. É isso que a Escritura condena. Porque Paulo está dizendo, aquele que busca ficar rico, peca. Por quê? Ora, se for preciso abrir mão da palavra de Deus, ele vai abrir. Se o propósito existencial dele é conquistar dinheiro, se tiver que mentir, vamos mentir. Se tiver que roubar, vamos roubar. Se tiver que vender a mãe para conseguir dinheiro, vamos vender. Se tiver que negar a fé, vamos negar. O negócio é dinheiro. Mas muitos líderes religiosos hoje ensinam isso. E você tem que almejar. Você tem que colocar Deus contra a parede e decretar. Porque se você for quebrado, né, se você for pobre, qual que é a evidência, né? Como Macedo, né, disse em uma das suas pregações, nas suas palestras, né? Ele olhou para as pessoas e disse o seguinte, né? Se você não está nadando no dinheiro, você não acredita que Deus é todo poderoso, que Ele é o dono do ouro e da prata, por que você está sem dinheiro? Por que você está quebrado? Ou seja, a evidência de que Deus está contigo, que a mão do Senhor é sobre você, porque você tem muito dinheiro. Se não tiver, então acho que Deus deveria odiar então o apóstolo Paulo, né? Porque ele termina os seus dias com os seus livros e sua capa. Então Deus deveria odiar o apóstolo Paulo, só é possível. Não há outra explicação. E por último, né? Está aqui diante de nós a boa terra, verso 15. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Ou seja, os outros solos recebem, mas por algum motivo essa semente não permanece. Mateus capítulo 13, verso 23, tratando sobre isso, Mateus nos dá uma informação. Ele diz, olha, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz, não apenas a 100, mas ele dá um acréscimo, né? A 60 e a 30 por 1. Aí as pessoas já ficam ansiosas, né? Pastor, mas e o que é esse fruto? 100, 60 e 30. O que é isso aí? Que fruto é esse? O que é esse fruto? Aí depende do lugar que você congrega. Depende da igreja que você frequenta. Se você vai numa neopentecostal, o pastor vai dizer o seguinte. O pastor cheio de cobiça vai dizer que você vai ser um sucesso aos olhos deste mundo. E que você vai alcançar muitos bens e propriedades neste mundo. Que esse fruto é exatamente isso. Riqueza, prosperidade. Ou seja, para que você tenha status diante deste mundo. Mas nós não podemos nos esquecer. Aqui no verso 11 ele diz que a semente é a palavra. É o evangelho. E o fruto deste evangelho nos é descrito em Gálatas capítulo 5. E eu peço para você abrir em Gálatas capítulo 5 para a gente encerrar. Gálatas capítulo 5, depois de Coríntios, né? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22. Ou seja, você tem que frutificar. Esses frutos têm que estar na nossa vida. Se nós dizemos que o Espírito Santo habita em nós, esses frutos aqui têm que fazer parte da nossa vida. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Paz, alegria, paciência, amor. Lembrando o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. O amor bíblico. Como é o amor bíblico? O amor é paciente, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Esse é o padrão que nós devemos amar uns aos outros e amar a sua família. O amor bíblico é isso. Tudo sofre, tudo suporta, o amor é paciente. E aí eu pergunto para você, que você seja sincero consigo mesmo. Nós amamos da maneira que a Bíblia nos ensina, o que é amor de verdade? Se você tem filho como eu tenho filho, eles nos mostram claramente os nossos pecados. Quantas vezes perdemos a paciência? Quantas vezes não temos paciência? Mas o amor bíblico diz que o amor é paciente. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. Ou seja, ele me faz enxergar os meus pecados. Ele me faz enxergar o quão limitado eu sou, o quão eu preciso do Senhor. O quão que eu preciso buscar a cada dia mais esses frutos do Espírito. É esses frutos que nós temos que produzir. É isso que tem que estar em evidência nas nossas vidas. E a pergunta que eu deixo a cada um de nós é: qual solo você é? Nós temos 4. Qual solo você é? Talvez você está aqui, ouve a palavra, cresceu no meio evangélico, mas simplesmente lida de maneira bem superficial com as Escrituras. Talvez você está aqui quando nos dias das dificuldades, você quer chutar o balde, quer meter o pé em tudo. Ou será se você é essa boa terra? Essa boa terra que recebe a palavra do Senhor, se prostra diante do Senhor, e que vai produzir frutos para a glória de Deus. Que nós possamos meditar nisso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.